mancebo, seja bem-vindo ao canal Criticando. Eu sou o André Carvalho e eu assisti Marco Polo. Faz um boníssimo tempo que eu queria falar de Marco Polo aqui pra vocês, e eu vou dizer aqui pra vocês o que eu achei da primeira temporada, do episódio especial de Natal e também dessa segunda temporada que lançou agora. Caso você já queira pular diretamente para a minha opinião sobre a segunda temporada, então dá uma puladinha aqui para esse tempo de vídeo, e se você quiser assistir a crítica inteira, que eu falo da primeira temporada também, então segue o vídeo. Para você que não conhece Marco Polo, essa série da Netflix que tá um pouquinho tímida, tá um pouquinho recatada ainda, muita gente não conhece, então eu vou dizer para vocês mais ou menos como é que é a história. É uma história que conta a vivência de Marco Polo, que era um grande pesquisador e aventureiro da época, né, mais ou menos no século XIII, teve com os mongóis quando ele era jovem, desde a sua prisão no Império Mongol até a sua ascensão entre a corte de Kublai Khan, neto de Gengis Khan. E a série narra justamente esse embate que os mongóis têm com os chineses, e essa disputa de conquista de territórios, né, de dominar toda a China e também de dominar a Rota da Seda. Vamos começar aqui falando sobre a primeira temporada, lançada em 2014. É uma das primeiras empreitadas da Netflix em fazer um épico. E o mais interessante dessa temporada, dessa primeira temporada, é a história de Marco Polo, né? Desde o começo dele, né, viajando com o pai pela Rota da Seda, até ele sendo aprisionado pelo Kublai Khan, e toda essa ascensão que ele tem dentro da corte, né? A confiança que ele vai gerando em outros personagens, né? Ou também desconfiança por ele ser diferente, por ele ser um europeu. E cria-se uma história cheia de sutilezas. É uma temporada muito bem escrita por conta disso. Você entende cada temor e cada querência de cada personagem, e você consegue acompanhar o raciocínio de cada um muitíssimo bem. É também uma série que leva a estética muito a sério. Eu adorei o figurino, né? Os cenários, os cabelos que estão utilizando para poder tanto separar os mongóis com os chineses. É muito visível a diferença entre cada uma nação. Os chineses são muito mais comportados, são muito mais temperantes, enquanto que os mongóis eles são mais brutos, eles são mais de guerra. E é também uma excelente série de Kung Fu. As cenas de luta, né, de Kung Fu que tem nessa série são muito boas, principalmente por nos apresentar um personagem muito maneiro que é o Sem Olhos, que é o típico guerreiro cego, né? Ele é um cara que ele é mestre em Kung Fu e ele é cego. E o mais importante é que o Kung Fu, né, nessa série, ele consegue fazer parte da linguagem do roteiro. O Kung Fu ele consegue contar uma história através da luta, através da batalha. Isso é muito interessante. A trilha sonora também é muito marcante, muito bonita. Eles pegam sempre instrumentos musicais típicos da China, né, dessa parte mais oriental. E eles conseguem também separar muito bem o estilo de música chinesa e a mongol. São todas bem diferentes. A chinesa é mais delicada, enquanto que a mongol é um pouco mais brutal, um pouco mais sólida nos acordes e também nos instrumentos. E a vinheta de introdução é a coisa mais linda que eu já vi. Eles pegam esse estilo de pintura aquosa com nanquim, que também os chineses e essa parte mais asiática adora fazer. E eles criam toda uma composição muito bonita em que mostra todo o escopo da série, né? Desde a beleza, né, de você estar fazendo uma arte, só que uma arte mostrando cenas brutais de pessoas sendo empaladas ou de pessoas sendo decapitadas. Coisa ruim pra falar? Tem sim. Essa primeira temporada ela peca em alguns quesitos, como por exemplo alguns núcleos que essa temporada se foca e que nem são tão interessantes quanto o núcleo principal, que é o do Marco Polo. Principalmente o arco da Kokatin, né, que é a princesa azul, e também a da imperatriz mongol. Eles são um pouquinho entediantes, eu não curti tanto o arco deles, não termina tão bem assim, tão interessante quanto eu gostaria. Então eles poderiam até mesmo focar menos nesses arcos e focar mais no Kublai Khan e também no Marco Polo. Também não é uma série tão boa de se maratonar, é uma série lenta. Você tem que entender que é uma série que às vezes respeita até tempo demais, né, de certos personagens aparecerem em tela. Então é uma série para você ir indo aproveitando aos poucos, né? E uma coisa também que eu torci muito o nariz são os efeitos especiais que
não são tão bem feitos assim. A Netflix, ela quis até mesmo avançar um pouquinho mais e botar o chapéu onde ela não pode alcançar, né? Ela quis fazer uma história épica com pouca verba, e isso não foi tão legal assim. Tem muitas cenas ali de efeitos especiais em que é realmente muito robótico, é muito mal feitinho, né? Lembra séries, né, do início dos anos 2000. Nota final para a primeira temporada: 8 estrelas de 10. Por mais que ela tenha os seus erros, né, mais técnicos do que outra coisa, é uma série muito bonita, é uma série que dá vontade de você conhecer mais o povo mongol, a cultura deles, as tradições, e também do povo chinês, né? Esse embate entre China e Mongólia é muito interessante e eu gostei muito de assistir. Agora vamos avaliar aqui o especial de Natal que foi lançado em 2015, Marco Polo 100 Eyes. Esse especial de Natal foi mais um tira-gosto, foi mais uma balinha que a Netflix deu pra gente pra dizer: olha galera, não vai ter a segunda temporada em 2015, mas espere um pouquinho que em 2016 a gente tá lançando a segunda. Então toma esse episódio aqui pra você matar a saudade. E esse episódio, na verdade, ele é um prequel, ele é como se fosse um prólogo de toda a história ali que envolve a Mongólia em si. E o protagonista desse episódio em si é o Sem Olhos, né? Aquele mestre do Kung Fu cego que eu falei com vocês, e meio que explica mais ou menos qual foi a origem dele, como é que ele foi parar na corte de Kublai Khan. E é um episódio muito bem escrito, apesar dele ser curto, ele vale muito a pena ser assistido por conta do roteiro, dos diálogos em que o Sem Olhos tem com o Kublai Khan. Os efeitos especiais desse episódio, mesmo sendo poucos, eles foram bem feitos, né? Parece que a Netflix se focou um pouquinho mais nesse episódio para poder fazer algo maneiro. Coisa ruim para falar? Existe, né? Existe uma pequeniníssima coisa para poder falar desse episódio. Ele só é um episódio muito curto, curto até demais. Ele tem nem meia hora de duração, o que acaba não criando para o episódio em si uma estrutura com início, meio e fim. Às vezes algumas coisas nesse episódio acabam muito vazias, eles apresentam personagens que a gente fica se perguntando por que eles estão ali, por que estão participando daquilo ali. Então é um episódio que acaba ficando muito vago e deixando muitas perguntas. Nota final para esse episódio especial de Natal: 9 estrelas de 10. Apesar de ser um episódio curto, ele vale muito a pena ser visto. E lembrando, ele não está inserido junto com as temporadas de Marco Polo, então você vai ter que caçar um pouquinho nas abas de listas e tal da Netflix para poder encontrar ele, ok? E enfim, chegamos à segunda temporada, lançada em 2016, com 10 episódios ainda, né? Mantendo todo o padrãozinho que havia sido feito na primeira temporada. E essa série, ela já expande um pouquinho mais o ramo histórico da série, né? Da história, mostrando agora um pouquinho do interesse católico em querer invadir as terras mongóis e também matar esses caras que, né, eles não cultuam o Deus católico, então eles não podem existir. A série também, ela introduz personagens novos e também muito marcantes que eu gostei bastante, como por exemplo o Nayan, que é o tio do Kublai Khan, só que ele é um tio cristão, ele é um mongol que se converteu ao cristianismo, então ele tem uma parada bem interessante, uma história interessante desse lance dele ser mongol, dele respeitar muitas tradições mongóis, mas ao mesmo tempo ele ser cristão e também respeitar muitas coisas cristãs. E também a querida Lotus, interpretada pela Michelle Yeoh. E cara, eu adoro essa atriz, ela faz vários filmes de luta maneiros e ela entra nessa série justamente para poder aprofundar ainda mais o Sem Olhos, que é o personagem mais legal do que existe. É uma série também que dá mais espaço aos atores mais novos, né? Na primeira temporada eles ficavam mais, sabe, para escanteio, eles apareciam uma vez ou outra, mas nessa temporada eles estão com muito mais foco, até mesmo porque estão envelhecendo e eles estão conseguindo agora ter mais cargos bélicos para poder serem resolvidos ali no meio. De coisa ruim para falar, vamos lá, né? A segunda temporada já tem bastante coisinha ruim já. A série já começa a perder o fôlego, já é perceptível que eles não têm mais tanta história maneira pra contar. Eu achava a primeira temporada formidável justamente por esse embate entre China e Mongólia, e nessa temporada em específica não tem tanto disso. Lógico, eu sei que por conta dos acontecimentos do final da primeira temporada não tem como fazer tanta coisa mais com relação à China versus Mongólia,
mas caraca, era um embate mais legal e não tem mais isso direito. A série se resumiu a casos de família, se resumiu a treta entre primos, treta entre irmãos, e eles ficam discutindo a série inteira pra só no final eles resolverem, né, na base da porrada ou na base, né, da justiça mesmo, né, das leis. E já é uma série que começou do nada a ser mal filmada e mal montada e mal fotografada. Muitas das vezes eu percebi em que a montagem da série, né, de vários episódios, ela é muito repetitiva, ela tem a mesma estrutura de montagem para poder exprimir tipos de histórias diferentes, mas como tem a mesma montagem, então eu fiquei toda hora tendo um déjà vu no meio da série. E também a fotografia, ela não é tão maneira quanto era na primeira temporada e também no episódio especial de Natal. Ela tá preguiçosa, ela às vezes pega uns ângulos de câmera muito preguiçosos, muito tipo, ah, ok, bota isso aqui só pra filmar mesmo e acabou. Vamos lá, de novo, é uma série que ainda continua com efeitos especiais precários. Tem partes ali em que são cenas absurdamente incríveis e muito bem pensadas, saca? Só que o problema é que foram mal executadas com relação a efeitos especiais. Aí, pô, fica meio tosquento, você torce o nariz para alguns efeitos. E também é uma temporada que investe muito em personagens que pouco se aproveitam na história, né? Ou eles ficam muito paradões, ou eles simplesmente possuem núcleos em que não evolui a história, não faz ela andar. Nota final para a segunda temporada, 6 estrelas de 10. Poxa, Netflix, eu fiquei um pouquinho decepcionado dessa vez, cara, porque, pô, a primeira temporada era tão maneira, o episódio especial de Natal era muito maneiro, soberbo, aí chega na segunda temporada e eles ficam focando em intrigazinhas bestas, e você vê que mongóis não estão sendo mongóis, eles estão querendo resolver mais coisa pela conversa do que pela porrada. Então, né, infelizmente, eu não sei se vai continuar com essa mesma pegada do que a segunda temporada deu, ou eles vão refazer algumas coisas. Infelizmente, eu não me agradei tanto como eu gostaria dessa segunda temporada. E aí, jovens, você gosta de Marco Polo? Não gosta de Marco Polo? Deixe aí nos comentários o que você acha sobre essa série, o que você gostou e não gostou dessas temporadas aí que foram lançadas. E já sabe, né? Gostou desse vídeo? Quer ver mais críticas em que eu pego várias temporadas de série e vou analisando aqui pra vocês? Então, larga um joinha esperto aqui embaixo, inscreva-se no canal para acompanhar todas as nossas atualizações. E Facebook, Instagram, Filmou, Twitter, tá tudo aqui do ladinho e também na descrição do vídeo. Certo, jovens? Então, vou ficando por aqui. Um beijo, queijo. Fique com o Papai do Céu e até a próxima crítica. Fui!